E glória a Jesus que nos dá a vitória. Meus amados, temos que começar de novo. Deixa eu pôr o óculos aqui. Olha que dificuldade para pôr óculos. Então, a paz do Senhor Jesus. É continuidade daquilo onde nós estávamos mesmo, tá bom? Capítulo 24 de Gênesis, versículo 57. E disseram, chamemos a moça e perguntemos a ela. 58. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, seja tu a mãe de milhares e que a tua descendência conquiste a porta dos seus aborrecedores. Glória a Jesus, a palavra de Deus conosco. Como é bom a palavra de Deus. Mas eu tenho a Bíblia aqui, já li bastante, não tinha lido isso aí. Você leu, mas é que você passou batido. Tá bom? Tem que prestar atenção direitinho. Mas é uma bênção, tá? Mas não esquenta a cabeça com isso não, é para isso que já existe pregador mesmo. Então, eu vinha falando algumas coisas. Eu não quero ser advogado não, lá pro Ministério Voz da Verdade, nada disso. Quero ter mais um laço de companheirismo com eles. Já estive lá, vi eles de pertinho. Estive lá na gravação do DVD deles lá. E de alguns outros. Enfim. Mas, que Deus os abençoe lá, em nome de Jesus. Eu já falei, eu sou um protestante. E não protestante por conveniência. Eu sou um protestante por convicção. Mas não é evangélico, não é cristão. Somos. Mas todos nós somos protestantes. É que protestante, se você se declarar protestante, parece que você corre mais risco. Porque fica parecendo que você é do contra, que você não concorda com nada. Está escrito lá em Mateus 18, Mateus 20, verso 18, me parece, verso 19. O que dois de vós concordar na terra, eu concordo lá no céu. Como diz aqueles irmãozinhos da gíria lá da igreja, tá ligado? Tá ligado, vou falar para você, viu? É cada conversa. Mas olha, mas tá ligado mesmo, né? Mas olha, o que acontece aí, pastor? Acontece um monte de coisa. Acontece que quando alguém tem alguma coisa a seu respeito, eles não têm que perguntar para o seu parente ou para o pastor da sua igreja ou para quem é isso, para quem é aquilo, se pode fazer isso com você, ou pode enviar você, ou pode consagrar você, ou pode ordenar você. Ora, se eles não têm nada com isso, tem que chamar você, que nem chamaram a Rebeca. Peraí, não é nós que tem que tomar essa decisão, não. Vamos chamar a moça e perguntar para ela. Aí chamaram a Rebeca e disseram, Rebeca, você irá com este homem? Para onde? Ela não perguntou para onde, nem... Sabe o que ela falou? Ela foi decidida. Ela falou, irei. Não tem conversa. Ela não falou, deixe-me pensar. Ou amanhã eu respondo. Não, ela falou, irei. Olha, que mulher decidida. Por quê? Porque o servo de Abraão foi até esta terra lá da parentela de Abraão para arrumar uma noiva adequada, apropriada, linda, maravilhosa, cheia da graça de Deus, para casar com Isaac. Foi lá buscar uma serva. E você sabe que os irmãos dela, quando ela saiu lá da terra dela, os irmãos dela abençoaram ela. Viram a decisão dela, irei, não é esse negócio de deixa-me pensar para ver se eu vou, não, irei. Aí então, os irmãos dela abençoou ela. Falou assim, olha, ô nossa irmã, que tu seja abençoada lá neste lugar onde você for. E deram uma profecia para ela.
que a sua descendência seja de milhares e milhares e milhares, minha irmã. Oh, glória a Jesus. E ela foi, montou lá no camelo, nas coisas que tinha lá e viajou. Isaac era riquíssimo. E viajou. Quando eles vêm chegando lá na terra, lá onde Isaac já estava, Isaac vem voltando de um poço. Não sei se ele tinha vistoriado o poço lá que foi cavar, ou já tinha cavado o poço. Sei que vinha voltando de um poço lá. E lá vem aqueles camelos, ele viu que era a comitiva dele que vinha vindo lá. Mas vinha vindo uma moça. Aí a Rebeca perguntou ali pro mordomo de Abraão, que foi buscar ela. Escuta, quem é aquele moço, aquele homem que vem vindo lá, com aqueles passos largos, com aquela postura? Aquele lá é o meu senhor Isaac. Ela falou, é o Isaac que eu vou casar? É ele mesmo. Ela pegou e cobriu o rosto para fazer aquele suspense, sabe? Aquela coisa de mulher. Então, para fazer aquele suspense. E diz que aí ela chegou, quando ela avistou o Isaac, ela gostou dele. Isaac também já gostou dela. Foi amor à primeira vista. Já gostou. Levou lá para a tenda da mãe dele, que era Sara. A mãe dele já tinha morrido. Ele estava inconsolado, tadinho. Filho único, a mãe dele já tinha morrido. Aí então, o que aconteceu? Ele iria então ocupar a tenda da mãe dele. O pai dele falou, fica onde era a tenda da sua mãe lá. É linda, maravilhosa, espaçosa. Fica lá. Aí casaram. Os dois se casaram. Isaac e Rebeca casaram. Oh, aleluia, glória a Deus. Como é bom ser decidido, não é? Como é bom. Você não pode ficar aí com um pé numa canoa, um pé na outra. Porque senão ela vai abrir assim, você vai cair dentro d'água. Não pode. Escolhei hoje a quem vai servir. Escolhei. Tem que tomar um posicionamento, não é? Então, olha, amados, o que acontece? Acontece que nessa vida aí, desse Gênesis, que foi deixado escritinho para nós aqui, tem umas histórias interessantes. Vamos voltar lá para Sara, já que ela seria a sogra da Rebeca, se não tivesse morrido. Mas aí, então, havia uma mulher lá, feita escrava. E ela era uma egípcia, chamada Agar. Essa Agar, meus irmãos, ela era egípcia. Os egípcios, eles eram a nação mais poderosa da terra, em todos os termos. Em ciência, tecnologia. Nesse tempo aí, eles já tinham pirâmides construídas lá. Como é que faz uma pirâmide? Vai saber lá como é que faz? Nem os engenheiros de hoje em dia não faz. Eu já estudei desenho arquitetônico, fui tentar fazer uma pirâmide, pensei que era um triângulo, mas aquilo tem 4 lados, e como é que faz? E como é que faz os compartimentos lá dentro, para fazer sepultura, para fazer alojamento disso, alojamento daquilo, e para fazer sala disso, e sala daquilo, e sala de velório. Como sala de velório? Aquilo lá é um túmulo. Aquelas pirâmides gigantescas é um túmulo. Olha, sabe que eu já vi nos filmes assim? Tem 3 pirâmides lá no Egito. Você está mal informado. Tem para mais de 100 pirâmides lá. Aquelas 3 acho que eram as maiores, com alguns faraós. Faraó não é nome de ninguém não, viu? Faraó é um título. Como é título de rei, como Herodes também é um título, e imperador também é um título, e por aí vai. Faraó também é um título. É o título do rei, ele é rei lá. Rei. Então é isso. Agora vocês vão vendo. Então tinha essa Agar. E os egípcios, eles eram riquíssimos. Eles eram ricos. E essa Agar era rica lá na terra dela. Ela tinha estudo, ela era poliglota. Falava várias línguas. Porque tinha muito povo que eles capturavam lá, falando um monte de línguas, então eles aprendiam a língua dos outros também. Entendeu? Então ela falava muitas línguas, era uma mulher culta, tinha família, tinha tudo. Mas tinha uma lei lá de Moriabe, uma lei muito antiga, muito mais antiga do que as leis que foi dada a Moisés. Então nessa lei aí dizia assim que se a mulher fosse casada e o marido dela morresse, tinha que dar as propriedades ali.
e o marido dela ficasse devendo alguma dívida, tinha que dar as propriedades ali para pagar a dívida do defunto lá. Hoje em dia não, hoje em dia o sujeito morreu, não paga mais dívida, vai cobrar dívida de morto, mas lá tinha esse negócio aí. E aí, e agora? E se não tivesse propriedade? Não tivesse propriedade, mas a mulher tivesse filhos, então daria os filhos para ser escravos no lugar do pagamento lá. Se tinha 2, 3 filhos, ia tudo de escravos lá, para vender eles, para poder pagar a dívida do falecido. Mas e aí, se a mulher não teve filho e não sei o quê? Aí vendia a mulher. A mulher era vendida como escrava. E uma egípcia custava caro. Acho que Agar foi vendida nesse balaio de gato aí, viu? Ela teve marido, não teve filhos e o marido ficou devendo dívida lá e foi vendida como escrava. Não sei de que jeito que eles compraram ela como escrava lá, porque os romanos não aceitavam que o romano fosse escravo. Os egípcios também não aceitavam que um outro egípcio fosse escravo. Sei lá como conseguiram, mas tá na Bíblia que ela era uma serva lá. Servo é escravo, viu? Servo é escravo. Então aquele povão todo lá que trabalhava para Abraão, era tudo escravo dele. Tudo servo dele. Trabalhava que chegava, quanto salário? Que salário? Trabalhava a troco da comida lá. Comida e uma tenda. Toma aqui a troco do você cuidar das minhas ovelhas, de fazer plantação. Então, é isso aí. Era serva. Aí, Sara, que não é boba nem nada, foi aí um desses lugares aí onde faz a venda ali dos escravos. Oferece ali. Aí, então, a Sara viu a Agar, que é aquela moça bonita, assim, né, refinada, assim, tal. Aí o rapaz falou, essa daí é uma poliglota, fala várias línguas, ela veio lá do Egito, é uma egípcia e tal. Quanto custa? Custa caro, hein? Não tem porto. Compra pra mim, Abraão. Compra pra mim, você tem dinheiro pra isso. Abraão falou, mas pra que você quer? Eu não quero ela pra carregar a lata d'água na cabeça, nem pra cuidar de ovelha, nem pra varrer lá fora. Eu quero ela pra ficar dentro da minha tenda, lá junto comigo. Ela é egípcia, ela sabe de muita coisa, ela é poliglota, ela pode me ensinar outras línguas, pode me ensinar outros tipos de comida, pode me ensinar outras coisas e tal. Eu quero ela para morar dentro da tenda junto conosco lá. Eu quero ela lá, para cuidar de tudo ali e ficar junto com a gente ali. Abraão falou, então tá. E comprou ela, comprou a egípcia, a Agar. Aí foram criando aquela intimidade, aquele vínculo, né? Mora tudo dentro da mesma casa, cria aquele vínculo. Um conhece a intimidade do outro, aquele negócio tal, ué? Conhece a sua intimidade. É por isso, ó pregador, que muitas das suas famílias não dão crédito para você. Porque sabe das suas intimidades, sabe dos seus deslizes, sabe da sua fraqueza em alguns pontos, sabe da comida aí que você come e os outros não comem, sabe que você come cada comida maluca aí que veio lá do norte e eles não... Eles falam, credo, como é que come isso? Como é que come buchada de bode, pé de boi? Como é que come essas coisas? Come. Buchada de bode não gosto não, mas tem outras coisas que é bom. Mas come, então conhece todas as suas intimidades. Se você tosse, olha, ele tosse também, é claro que tosse. Tá na carne. Olha, dá um espirro, ele espirra também, é lógico. Não é? Fica doente, olha, mas não é pastor? Como é que ficou doente? Não é pastor? Como é que foi operar a cabeça, abrir a cabeça dele desse lado do outro, tirar um tumor? Como é que é isso? Então conhece toda a sua intimidade, levam você junto para o hospital e vão com você junto, e conhece a sua intimidade, vão com você em todo lugar. Então a Agar passou a conhecer a intimidade de Sara, e Sara só mandava nisso. Agar faz isso, Agar faz aquilo, Agar não sai daqui de dentro, Agar arruma minha cama, Agar... Aí um dia começaram a ficar até amigas, né? Sara com 90 e tantos anos, já não podia mais ter filho, tentou e nunca teve. Eu tô achando que não dava muito certo esse negócio de Sara engravidar, a não ser um milagre de Deus, porque ela casou com o irmão dela, com Abraão. Ô pastor, que história é essa? Que história é essa? Ela casou com o irmão dela. Irmão só por parte de pai, sabe? Por parte de mãe, não. Irmão só por parte de pai. Era irmão dela, o Abraão. Diz lá que era uma princesa muito bonita lá na terra deles, lá, e Abraão casou com ela. Então, mas aí,
Sara aprendeu tudo com ela ali, com a Agar. Pegou aquela intimidade, aí ela falou, preciso ter um filho, Agar. Agar, você vai ter um filho para mim. Você vai ser barriga de aluguel. Você vai gerar um filho para mim, mas como que eu vou fazer isso? Você vai deitar com meu marido. Você vai deitar com Abraão. Vai deitar e tal. E vai engravidar do meu marido e vai ter um filho para mim. Quando o filho nascer, aí você vai dar um nenezinho para mim e será o meu filho. Será o meu filho. Tá bom? Então tá. Ela concordou. E foi. E Sara falou para Abraão, ó, tô te dando a minha serva aqui para você dormir com ela. Abraão, que não nasceu ontem. Sara com 90 anos, a menina ali devia ter uns 27, 30. Nem isso. Novinha, egípcia. Egípcia tem uma cor diferente, sabe? Quase mulatinho que nem eu, um pouquinho mais. Mas tem os cabelos escorridos, lisos assim. Olha, vou falar pra você, hein? Então Abraão pegou e falou, quero. Oh, será, Sara? É lógico, vai. E ele foi. E ela engravidou mesmo. Mas teve o nenê? Lógico que teve. Teve o nenê, teve o bebê. Colocaram o nome de Ismael. Ismael parece que quer dizer promessa de Deus, ou é prometido de Deus, ou é exaltação de Deus, é alguma coisa assim. Is é poder ou exaltação, e Isma, né? E El quer dizer Deus. Então é alguma coisa muito maravilhosa de Deus, o nome do Ismael. Aí então vai. Só que aí o menininho lá, o nenezinho, tal, ia lá balança chacoalhando pra cá e saía lá pro meio lá, meu filho, a Sara, né? Ó o meu filho aqui, gente, meu filho. O filho da Agar. Mas aí ela disse, Abraão, vem cá. Se esta criança crescer junto com a Agar aqui dentro da nossa tenda, não vai dar certo não. Ele vai criar um vínculo aí de mãe e filho com a Agar e vai chegar um dia que a Agar vai chegar e falar, vem cá, Ismael, menino, vem cá. Olha, sua mãe de verdade sou eu, viu? Eu que te dei a luz, viu? Então, para não correr esse risco, manda ela lá para os cafundó. Ele tinha muita tenda, pensa num mundo de tendas assim. E ele tem aquele lugar, parecia uma cidade, era uma cidade. O patrimônio do Abraão. E aí, então, mandaram ela lá numa tenda, lá para os fins da picada. Para ela não ter mais contato com o menino. Contato de mãe, não ter mais contato com o menino. Aí vem a promessa de Deus. É do fruto do ventre de Sara que vai sair o filho da promessa. Aquele a qual você, Abraão, vai prosseguir a sua descendência. É daí. Serão mais incontáveis do que as estrelas do céu, enfim. Aquele negócio todo, aquele processo todo. Aí, então, Agar morando longe agora do filho. Foi vendida como escrava, saiu da sua própria pátria. Mas eu vou dizer para você, foi ser escrava. E agora perdeu o filho. Aí então o menino começa a ficar grandinho e nasce o Isaac, e agora o caçula que sempre é o mais... as atenções agora é voltada tudo para o caçula, não é mais nem o primogênito, o Ismael é o primogênito do Abraão. Mas não dá, é Isaac, o filho da promessa, então vai. E aí vai. E agora, o Ismael tinha lá uns 13 anos. E o Ismael podia com o Isaac era pequenininho. Esse seu filho aí fica maltratando o nosso outro filho aqui, que é o nosso queridinho, que é isso. Mas o que você quer que eu faça? Pega ele e manda ele embora. Mas como a Agar era escrava, mas vou mandar o menino embora para onde? Manda ele com a mãe dele que toma o rumo por aí, e aí a mãe dele vai saber voltar lá para a terra dela, para o Egito, da onde ela saiu. Mas para isso aí precisa dar carta de alforria para ela, precisa dar liberdade para ela não ser mais escrava por aí, entendeu? A Sara falou, tudo bem, faz a carta para ela aí, mas que sumam daqui, Abraão, sumam daqui. Ela já tá me olhando de olho torto, ela já tá achando que ela tem parte aqui também na herança aqui, porque tem filho com você e tal. Manda embora, manda embora. Plano de Deus isso, pastor? Pode ser também, né? Pode ser, sim. Então aí, mandaram embora.
Sabe o que deram? Deram uma despesa, deram acerto de conta, deram o que? Acerto de conta, escravo não ganha nada. Então mandou embora, deu lá um pão, sei lá, um saco de pão, qualquer coisa, uma botija d'água lá, fala, vai, se vira. Da onde ela saiu ali, para chegar até lá no Egito, onde ela ia pedir socorro, ajuda e refazer a sua vida, dá para mais de 120, 130 quilômetros. Como é que você anda com 120, 130 quilômetros no deserto de Berseba? Esse deserto de Berseba aí, você vai encontrar muitas vezes na Bíblia, é um deserto, meu pai do céu, 50 graus de calor. Olha, 4, 5 horas naquele calorão lá, se você não tiver preparado, você fica ali todo desvigorado de água, sai tudo do seu corpo, porque nós somos constituídos 70% de água e só o resto que é matéria. Somos que nem a Terra, 70% de terra e 70% é só água. Por isso que alguém já cantou aí, planeta água aqui. Isso aqui não é planeta Terra não, é planeta água. Mas enfim, olha aqui, então foi isso que aconteceu. Ela foi mandada embora e ela saiu pelo deserto. E andou, não passou 10 quilômetros, já tinha acabado a água, não sei se ainda tinha sobrado pão, mas a água já tinha acabado. Não é? E foi pelo deserto afora. Abraão deu a dica para ela, pega essa reta aqui e vai, você vai sair lá, tá bom? Aí ela foi, andando, desconcertada pelo deserto, amargurada, chorando, perdi tudo, e agora? E meu filho? E o filho chorava, e o filho tinha necessidades, e tinha necessidade de tudo, o filho. E vai indo. Chegou a hora, o menino não aguentou mais, o garoto não aguentou mais. Ela ainda estava um pouco mais resistente, mas o garoto não aguentou mais. Aí ela pegou esse garoto, colocou esse garoto debaixo de um zimbro. O que é zimbro, pastor? É uma árvorezinha assim, cheia de espinho. E lá no deserto não dá árvore nenhuma, é só pedra, é só areia, e por todo lugar que você anda, você quase não vê um verdinho sequer. Não. E o calorão de 50 graus. Ninguém aguenta, você morre facilmente lá. É por isso que aqueles orientais lá, aquele pessoal lá do Oriente lá, aquele pessoal árabes lá, aquela turma toda lá, né? Eles andam com aquela roupona e com aquele lenço na cabeça e né? Só aparece o olho praticamente. Mas por que eles se vestem assim? Se vestem assim por causa do calorão que é lá. Para a umidade não ser perdida do corpo, ficar ali debaixo da roupa ali, conservar a umidade, sabe? Conservar a umidade, por isso que se vestem daquele jeito, tá bom? Não é modismo não, é por necessidade mesmo. Aí então coloca aquele menino debaixo do zimbro, ali que tinha um pouquinho de sombra ainda, bem pouquinho mesmo, e coloca o menino ali e ela se afasta, um tiro de arco. O que é um tiro de arco? Um tiro de arco. E onde caía a flecha lá é um tiro de arco. Então ela se afastou essa distância aí, falou, vou olhar de longe porque eu não aguento ver a agonia dele na hora da morte. Morrer de sede, fome é muito ruim, deve ser tenebroso, uma agonia profunda. E aí ela falou, não vou querer ver isso. Ela ficou de longe assistindo ali, o filho morrer. Meu filho gritou na ânsia da morte, gritou, não sei se ele falou alguma palavra, mas ele gritou, na hora da morte qualquer um grita. Teve gente que morreu aí parecendo um passarinho, não gritou, berrou, gritou, nem que for por dentro, porque ninguém aguenta suportar a presença da morte ali, te levando, te carregando e não tem quem te ajude, porque é o anjo mais poderoso que Deus tem. O anjo da morte é o quê, pastor? Esse anjo da morte é do diabo? Que diabo? Diabo também é um anjo aí, mas é um anjo caído. Esse anjo da morte é o anjo mais poderoso que Deus tem. Mais poderoso que arcanjo? Mais poderoso que o arcanjo não é. Mas ele é poderoso. Porque foi perguntado, olha, vai ter que matar aqueles que andarem em desordem, aqueles que não andarem no temor de Deus vai morrer. E os que andarem no temor de Deus, morre também, mas tem vida com abundância, vida longa, vai morrer lá com seus 80, 100 anos. Quem morre com 40, 30, 50, ou está fora dos caminhos do Senhor, ou Deus não tem sido com ele. Mas será, pastor? Deus falou que é para vida com abundância, vida longa. Mas não é com comida, com prosperidade, com carro, com casa, com isso, não é essa a vida abundante? A vida abundante é a vida longa, muitos dias de vida para você aqui na face da terra, servindo a Deus. Amém? Então tá lá, vamos lá voltar para Agar logo. Então tá lá Agar, vendo o filho morrer.
E o filho gritou. E Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino e enviou um anjo. Enviou um anjo. Sempre Deus vai enviar um anjo. Nunca o Senhor virá a sua glória se manifestar para nós, senão nós morremos. Mas lá na sarça ardente, lá que Moisés viu assim, de pertinho assim, tirou até as sandálias dos pés, porque aquele lugar se tornou terra santa, não era Deus ali, a presença de Deus, não é um anjo do poder de Deus que estava ali, falando ali com ele. Mas enfim, volta aí para Agar, vamos lá. Aí Agar está lá agora. E esse anjo aparece perto dela. E ela vendo o menino ali nas últimas, de longe. Aí o anjo fala para ela, ó Agar, ela olhou, de onde veio esse homem? Que homem diferente. Veio do céu. Agar, não temas, o menino não vai morrer. Deus deu vida para esse menino, ele vai se tornar homem, vai ser abundante, vai ser glorioso, grandioso, dele vai surgir uma grande nação. Deus tem promessa na vida desse menino. E abriu um poço ali para ela, no deserto ali. Ela viu um poço aqui, como é que é? Coisa de Deus. Abriu um poço. E ela bebeu daquela água e deu água para o menino. O menino se revigorou, se restabeleceu e tal. E beberam daquela água e tudo mais. Não sei se ficaram muitos dias ali perto do poço, mas beberam daquela água, abasteceu a botija. Vambora agora. E aí conseguiu. Ela chegou no Egito. Ela chegou no Egito de novo. Chegou, depois de muito caminhar, dias aí caminhando. E ela chegou no Egito. E quando ela chega ali no Egito, ela começa a fazer vida ali, porque ela já conhecia os processos ali e tal, isso, aquilo, e falava egípcio e tal, e deu tudo certo. E Ismael cresceu. A mãe dele arrumou uma mulher bonita lá, egípcia, acho que bem de vida até, e deu em casamento pro Ismael. E o Ismael foi crescendo, abundante. Ismael era arqueiro, sabe? Era caçador, acho, flecheiro. Ismael, lá no começo, mas ele tinha outras atividades também, e ele se tornou um grande conquistador. Então, meus irmãos, vamos contar essa conversa aí, pastor? Vamos sim. Então foi assim. Deixa eu falar um negócio do poço. Eu falei que Isaac vinha vindo lá do poço, quando a Rebeca avistou ele. Esse negócio do poço era o seguinte, era o poço. Eu aqui em casa tenho poço. Não tem água encanada aqui onde eu moro, é poço. Tem bomba, tem tudo, sai da mina. Uma maravilha, delícia a água. Mas é um poço. Mas aí o poço era o quê? O poço era um encontro onde as pessoas iam buscar a necessidade, entender as necessidades. A água é um item de primeira necessidade. Então, o poço, quando era construído na cidade, mesmo que a cidade fosse murada, era construído no meio ali, para todo mundo ter acesso ao poço, sabe? Era construído um poço ali no meio da cidade. Ou vários poços, não sei, mas era no meio da cidade. Então, para todos terem acesso e ali tirar água. Agora, os inimigos, quando vinham para conquistar aquela cidade, por trás das muralhas, então o que eles faziam? Eles ficavam nos lugares mais altos e ficavam esperando as pessoas virem buscar água ali no poço. E quando as pessoas vinham buscar água ali no poço, lá de cima, tome-lhe flecha. Eles atiravam flecha e acertavam as pessoas que vinham no poço. Tinha gente que falava assim, misericórdia, eu não vou lá buscar água no poço não, que vem flecha de lá, os inimigos estão sitiando a nossa cidade, já cercaram tudo aqui e estão mandando flecha lá do alto e está pegando nós. Mas tinha que arriscar, tinha que ir, era uma dureza conseguir água. Muita dificuldade. Hoje tem água aí na sua casa abundante, dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Uma vez foram lá entulhar o poço de Isaac. Isaac foi um dia lá buscar água, lá foi com o pessoal lá buscar água. Cadê o poço? O poço é aqui. Só que entulharam, encheram de pedra, de lixo, encheram de tudo, entulharam, taparam o poço. Aí vamos fazer o quê? Vamos cavar outro. E tinha que ser através do poço, tá bom? Mas aí, vai vendo. Ismael se transformou numa grande nação. Então você olha o mapa agora, aquele mapa principalmente do lado oriental, assim, que mostra o oriental, aí você vê ali Israel, aí você vê só um filetinho assim, desenhado de vermelho ali, Israel, um filetinho de nada, quase não dá nem para ver, ali no mapa. Vai ver a Arábia. A Arábia são os descendentes de Ismael. Os israelitas são os descendentes de Isaac.
Nosso Deus é bom. Ismael saiu sem herança, sem nada lá do Abraão. Abraão não deu herança, não deu dinheiro, não deu nada. Não deu gado, não deu nada para o filho. Mas Deus deu. Deus operou maravilhas na vida do Ismael. A Arábia hoje, eu não conheço lá, mas eu sei. Me conto, eu estudo. Diz que 80 e tantos % do petróleo que é distribuído aí no mundão aí para fazer gás, fazer gasolina, fazer tudo, vem lá da Arábia. Eles são riquíssimos. Manda Israel ir pôr a cara lá com a Arábia para você ver, tipo assim, uma guerra. Manda fazer guerra com eles para você ver. Eles ficam parecendo uma formiguinha. Israel é do tamanho do Sergipe aqui do nosso Brasil. O estado mais pequeno aqui, nós temos na Confederação aqui, na Confederação Nacional aqui. É pequenininho lá. Tem mais habitantes aqui onde eu estou morando na região aqui de São Paulo do que lá. Só São Paulo tem 6, 7, 8 milhões de habitantes. Lá não tem nem isso. Lá não tem nem isso. Lá deve ter a metade disso. Israel. Mas não tem tecnologia, não é avançadíssimo, não faz guerra com isso, faz guerra com aquilo. Faz guerra só com aqueles coisinhos pequenos lá que eles acham de mandar umas bombinhas lá, uns mísseis, uns negócios. Vai fazer guerra com um grandão aí pra você ver. Foram tentar fazer guerra com o Irã, mas afinaram logo, porque aquele Irã lá, se mandar uns negócios meio nuclear lá que eles possuem, Israel não fica nem o cheiro mais. Mas Israel não tem promessa de Deus? Até tem. Tem. Mas tem que aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, vai morrer todo mundo lá e vai acabar esse Israel aí em nada. Tá bom? Mas Jesus não vai descer ali? Vai descer sim. E aonde Jesus vai descer agora, lá naquele monte? Porque aonde é aquele monte que Jesus vai descer, agora é dos muçulmanos lá. Agora não tem mais templo lá. Onde existiu o templo lá, agora é uma mesquita. Uma mesquita cara ainda por cima. Com aquela cúpula lá em cima, lá, amarela. Que é amarelo, rapaz? Aquilo lá é ouro puro. Aquilo é ouro. É tudo de ouro aquele negócio lá, aquela cúpula. Esses muçulmanos é rico assim, né? São ricos e são bastante. São o dobro, essa religiosidade maligna aí, é o dobro dos cristãos. Esse islamismo, sabe? São muito grandes. Mas aonde é que eu não vejo muçulmano aqui, vizinho meu? Tem muçulmano, dá de pau. Tem muçulmano, dá de pau. Tem muçulmano mais do que formiga. Então, olha, é ali. É ali. Mas agora, Agar. Vamos continuar com a Agar aí. A Agar agora, então, Ismael é riquíssimo. Os árabes são riquíssimos. São riquíssimos. Mas lá não tem quase lugar para plantar, não tem quase plantação, não tem... Eles nem precisam. Eles mandam vir de navios, de toneladas, de tudo que eles precisam. E é carne, e é verdura, e é arroz. Nem sei se come arroz lá, mas vai de tudo. O que eles precisam, eles compram. Eles têm dinheiro de sobra. Os árabes, que Deus abençoou a vida de Ismael. Eu não ouvi falar aqui que Deus ouviu a palavra de Isaac, gritando, clamando. Não ouvi falar. Mas a palavra, o grito de Ismael, ele ouviu. Porque é na hora do desespero que Deus vem. Uma palavra de Deus, ela só vem, uma profecia, só vem na igreja quando as coisas estão desconcertadas, quando estão todos anátemas, quando estão todos ali desviando-se dos caminhos do Senhor, afastando-se do caminho do Senhor, trouxeram o mundo para dentro da igreja, aí então vem a profecia. Aí vem a profecia quando as coisas vão mal dentro da igreja, quando está tudo errado e deixaram de servir ao Criador para servir a criatura. Aí vem a profecia. Aí vem. E não é qualquer um que é usado, não. Não é qualquer um. Quando a profecia vem para você, é porque é para consertar a tua vida. Eu recebi uma profecia na minha vida, de bênção, disso, aquilo, de prosperidade, disso, aquilo, e eu já estou bem, mas eu vou ficar muito melhor. Nada disso. A profecia veio para te pôr no conserto. Você está com a vida torta. Eu sei isso de experiência própria, tá? Então vem a profecia para te pôr no conserto. A profecia de Deus não vem quando tudo vai bem, quando tudo está certinho, quando estão fazendo a vontade de Deus, seguindo as ordenanças do Senhor e os seus mandamentos.
pastor, essa coisa do mandamentos aí agora, nós vamos ficar devendo. Porque estão falando para mim, guarda o sábado, porque senão não verás a Deus. É o quarto mandamento dele. Guarda, lembrai-vos do dia de sábado. Lembrar eu lembro. Lembrar eu lembro, não preciso guardar. Como guardar? Veja bem, a Bíblia diz. E tem outros que guardam o domingo porque diz o domingo é o dia do descanso. Então não é mais sábado agora é o domingo? Todos os dias consagrados a Deus é um sábado. Todos os dias consagrados a Deus é um domingo. Mas o domingo diz que é o dia do descanso. Está escrito. Levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, e que destrói grandemente. Olha, eu considero o domingo, sabe? Porque o domingo foi o dia que Jesus mais trabalhou. Ele ressuscitou dos mortos. Dá trabalho para você ressuscitar ou não. Você morre. E aí, você consegue ressuscitar? Só se Jesus te ressuscitar. Mas você ressuscita? Você tem poder para isso? Jesus disse, eu dou a minha vida porque quero dar lá, porque eu tenho poder para reavê-la, tomar de volta. Ele é Deus ou você ainda tem dúvida? Jesus é Deus. Tomé, tinha apelido de Dídimo lá porque tinha um irmão gêmeo. Tomé, só acredito vendo. Se eu tocar nas mãos dele, ver as feridas ali, tocar do seu lado para ver onde furaram com a lança, só acredito vendo. E Jesus já ressuscitado se põe no meio deles, eles ficam assim admirados. Quem é esse que surgiu aí? Nós não vimos por onde entrou, pela porta que não foi, atravessou a parede com seu corpo glorioso e se pôs no meio deles e já foi falando logo, paz seja convosco. Calma, que eu não sou um espírito. Eu não sou um espírito, não. Não sou um fantasma. Um espírito não come, não bebe. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Tem alguma coisa para... Trouxeram um pedaço de peixe lá, um pouco de mel, e ele comeu. Olha, glória a Deus. Que Jesus maravilhoso. Corpo glorificado. Disse para Tomé, você Tomé, vem cá. Toca aqui, vê as minhas mãos, toca aqui do meu lado. E Tomé não é que foi corajoso e foi lá e tocou mesmo. Tomé tocou e no que ele tocou sentiu porque era um corpo glorificado, mas palpável. Ele pôde sentir. Ele caiu de joelhos, dobrou clamando, Senhor meu e Deus meu. Quem mais chamou Jesus de Deus? Tomé chamou, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse para ele, não me chame de Deus. Jesus não disse isso para ele. Jesus aceitou essa adoração. Por quê? Porque ele é Deus mesmo. Então, amados, glória a Jesus, vamos orar pela vida de todos os apóstolos do Senhor Jesus, que foram chamados pelo Senhor Jesus. Né? Pelo Senhor Jesus. Jesus disse, eu não vos escolhi a vós 12. Sim, mas eis que dentre vós, um aqui é o diabo. Mas quem? Não falou quem? Jesus não chamou muitos para o evangelho que o Pai deu para segui-lo, para estar com ele. Chamou. Tem muitos que dizem, eu sou crente, eu sou evangélico, hein? Eu sou protestante, eu sou cristão, hein? Protestante quase ninguém quer falar, que eu já avisei que parece que é meio perigoso esse negócio aí de falar eu sou protestante. É os primeiros que vão morrer. O que aquele pastor é? Um protestante. Mata, prende, mata logo, tampa a boca dele, mata logo. Dá um jeito, some com ele, desaparece com ele, que aí termina. Aí acaba esse negócio de... Só que não acaba, né? Não acaba. Porque o apóstolo Paulo prenderam ele lá na cadeia e tal. Ele falou assim, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Pega! Eu mando cartas. Eu invento algum sistema. E aí, pastor, que igreja que é a sua? Para começar, ninguém tem igreja. Igreja de Jesus. E a igreja somos nós, onde habita o templo onde habita o Espírito Santo. Mas você é contra as igrejas? Claro que não. Eu dou glórias a Deus pelas igrejas aí. Tem abençoado muita gente aí. Tem salvado muita gente.
Já pregou aonde, pastor? Já preguei em clínica de recuperação, já preguei na cadeia, já preguei no meio da rua, já preguei na praça, já preguei a igreja grande com muitos membros, com 2.000 membros, essas coisas todas aí. E já preguei para multidões, já preguei em todas as cidades aí, assim, todas as cidades. Mas não vamos exagerar, eu falo todas as cidades, sim, foi bastante, sabe? Cidadezinhas do interior aí, foi bastante. Algumas cidades até bem mais grandes do que a cidade que eu morava, sabe? Dava o triplo. Mas eu estive lá. Mas pregou para a cidade inteira? Não. Preguei só lá onde me convidaram lá. Tá bom? Mas a palavra corre. Já preguei na rádio. Já preguei na rádio. Já pregou em rádio? Era uma rádio lá que depois foram descobrir, acharam que era uma rádio pirata e veio a Polícia Federal lá, veio junto com a Anatel, Anatec, um negócio assim, que cuida desses negócios aí, né? Da visualização ou das transmissão de rádio, televisão, essas coisas, veio lá e não é que eu estava fazendo o programa quando eles vieram lá, estava na hora do meu programa, estou eu lá pregando e tocando louvor lá, aquele negócio tal. Aí eles chegaram, aí a sonoplasta lá, a menina que troca o CD para nós lá, aquele negócio todo, e que arrumou o microfone e tal, a mocinha falou, ô pastor, tem uma polícia aí fora, estão com 2 caminhonetes, gabina dupla aí, e diz que vieram aqui pra... né, que esse negócio é legal aqui, eu não sei. Eu peguei e saí lá. Aí tá aqueles homens lá, todos vestidos assim, simplesmente, com aquelas 2 caminhonetes, uma cabina dupla. Nós somos da ANAL, não vou lembrar agora, e somos da Polícia Federal, lá de Bauru, e viemos aqui por causa de uma denúncia. E nós viemos rastreando também essa rádio aí, a quase 20 e poucos quilômetros, quase 30 quilômetros daqui, nós já estávamos pegando essa rádio aqui. Então pega longe essa rádio aí. Eu falei, não, é comunitária, acho que só pega por aqui mesmo. Não. Como é que está escrito aí, Cozinha Reviver? Vocês estão camuflando isso aí para não descobrir que ela... Eu falei, não, na verdade existe uma cozinha mesmo aqui, que a nossa irmã aí, ela tem uma cozinha lá no fundo e ela vende comida, marmitex, essas coisas aí. E nós temos uma sala aqui, preparada aqui, onde nós fazemos a transmissão. Mas nós pregamos o bem, falamos do amor de Deus, tal, isso aqui. Não queremos saber. Precisamos entrar. Estamos com a ordem aqui. Entra então. Aí até ofereci, vocês querem tomar um cafezinho, uma água aí, alguma coisa? Fiquem à vontade. Não, cadê a dona? Que dona? A dona, essa aqui. E falaram o nome dela. Eu não vou falar para vocês também. É amiga da gente aí, irmã. Cadê ela? Tá aí. E chamaram ela. Aí já foram logo dando voz de prisão para ela. Ó, a senhora tá indiciada, vai ter que ir com a gente lá para Bauru. E o seu marido também. Cadê seu marido? Meu marido não tá, trabalha fora com a máquina e tal. E quem mais aqui? Quem é esse tal de... Aí chega lá o pastor lá. Que pastor? Um pastor nosso aí, da cidade de Barra Bonita, que era da igreja do Ipiranga, Assembleia de Deus do Ipiranga. Estava lá junto com a gente. Ele tinha programa lá também. Fala logo o nome dele, não vou falar não, curioso, não vou falar não. Aí então, chega lá. Aí no que eles chegam lá, chega esse pastor lá, o pastor veio lá, porque ele já foi aí, né, capitão, não sei das quantas aí. Aí ele falou pros homens lá, escuta, vocês têm um mandato para vir aqui, para ir entrando assim? Ele falou assim, ô amigo, isso aqui é um flagrante. Flagrante não precisa de mandato. Se tem um homem matando uma mulher, nós já chega lá entrando e com tudo. Se tem uma boca de fumo lá, um ponto de droga lá, nós já chega entrando, não precisa de mandato. Isso aqui é uma rádio pirata, não precisa de mandato. Tá vendo? Nós já vamos entrando. E quem é o senhor? Eu sou fulano de tal. Falou, você tá indiciado também. Vai preso também. E eu, né? Eu aqui, homenzinho. E eu, não, você não. Você foi gentil com a gente aí e tal. Você vai ser levado, mas nós vamos só te ouvir lá. O delegado vai só te ouvir lá. Falei, tá bom. Aí vai. E o que vocês vão levar daqui? Vamos levar o transmissor. Cadê o transmissor? Falei, não sei. Como? Você trabalha aqui e não sabe? Não sei. Tinha uns 10 pastores mais que pregavam lá na rádio, mas eu não entreguei ninguém. Quem é que prega aqui? Falei, só eu e esse aqui.
Não entreguei os outros não, só nós que estamos aqui. Você está ganhando para pregar aqui? Não. Está pagando para... Não. E que gente que vive isso aqui? Vive da igreja, das obras, das ofertas. Então vai. Mas vocês vão levar o som aí que está tocando? Não, pode deixar o som tocando aí, não é o transmissor. Eu falei, nem sei o que é transmissor. Você não sabe o que é um transmissor? Eu falei, não. Falei, mas deve estar lá pro fundo. Aí foram lá e acharam, buscaram, pegaram, tiraram o transmissor. Aqui o transmissor. Falei, eu pensei que era um videocassete isso aí. Não é? Nem sei, nunca nem tinha visto a cara do transmissor. Ele falou, tem uma potência boa, hein? Vai longe isso aqui, a antena também alcança longe, hein? Mas de quem eles receberam essa notícia? Um homem que é dono de uma rádio FM, diz que tá dando interferência lá na rádio dele. Lá. Ele é legalizado, ele é tudo, é uma rádio lá assim, falou o nome, eu falei, já sei quem é. Então foi por denúncia que nós estamos aqui, mas nós viemos rastreando também, e achamos. E agora vai todo mundo lá para nós, com nós para bom. Aí já tratamos de chamar logo um advogado lá. A irmã lá providenciou um advogado, fomos com o advogado. Eu falei, mas nós precisamos ir no carro de vocês, algemado, isso, aquilo? Não. Nós podemos ir no carro do nosso advogado? Vai, pode ir. Só que nós vamos escoltando. Tudo bem. E fomos. E chegamos lá, irmãos. E chegamos lá. Você sabia que todos lá são delegados? Eu pensei que fosse só escriturário lá, se fosse só datilógrafos lá, ou digitalistas lá, sei lá o que é. Eu pensei que fosse assim. Mas não, todos eles eram delegados. Só que tinha o delegado oficial, que já saiu até na Globo lá, dando entrevista. Eu tive a oportunidade eu fui o primeiro a ser chamado lá na... Aí um delegado lá falou assim, escuta, mas vocês são pastor e fica aí nessa contravenção? Como é que é isso, rapaz? Falei, nós pregamos a palavra de Deus, amigo. E isso aí, quase que você não vai nem entender se eu explicar, nem dá tempo para isso. Aí logo me chamaram, o delegado lá, oficial me chamou lá dentro. Senta aqui. Eu pensei que era uma sala chique. Falei, Polícia Federal, deve ser uma sala bem chique e tal. Que nada, Olha, vocês precisavam pintar isso aí, hein, sei lá, limpar direito, sei lá, fazer alguma coisa. Melhorar a mobília aí. O delegado lá, o oficial lá, o que comanda tudo lá, pôs um banquinho aqui, esses banquinhos mesmo, que você tá pensando, meio alto assim. Pôs um banquinho ali, falei, senta aí. Eu sentei. Ele pôs outro banquinho aqui de frente pra mim, falou assim, agora é nós dois. E aí? Como é que vai ser? Como é que esse negócio aí que vocês estão aprontando e vieram com essa rádio pirata? Eu falei, eu nem sabia que era pirata. Um rapaz que vendeu pra nós, um rapaz que veio lá do fim do mundo lá, vendeu pra nós e falou que era rádio oficializada já e tal. Nós tem até papel. Que papel? Um papel, já mostraram esse papel aí não vale nada. Isso aí não vale nada, vocês foram enganados. Vocês foram enganados, mas vocês... como é que funciona essa rádio aí? Funcionamos durante o dia, pregando a palavra, falando isso, o evangelho. Onde tiver oportunidade para mim pregar o evangelho, eu vou, na praça, na rádio, viu? Mas quanto tempo ficava no ar isso aí? Falei, 24 horas. 24 horas? 24 horas. Tinha 24 horas a gente pregando lá, eu falei, não, pregando lá era só poucos pastores, eu e o outro aí. E 24 horas no ar. Depois ficava tocando CD lá, tocando um rotativo lá. E ficava tocando lá. A noite inteira, a noite inteira. Então quer dizer que vocês estão em crime permanente 24 horas por dia. Com quantos watts funcionava o negócio lá? O transmissor? Olha, eu não sei. Acho que uns 30. Deve ser uns 30. Tá bom. Você ganhava quanto? Não ganhava nada. Você pagava quanto? De graça dá e de graça recebesse, de graça dá. Então era assim que a gente fazia. Isso e aquilo. E perguntou um monte de outras coisas. Já teve preso? Falei, já. Opa! Como assim? Aí chamaram ele lá. Falou, peraí que eu já volto aí. Para aí. Falou pro rapaz que tá digitando lá. Peraí, para aí. Aí quando ele voltou, ele falou, como é que... Aí o rapaz lá que tá digitando falou, escuta, o senhor já teve preso? Falei, foi um negócio do passado aí, rapaz. Uma pensão alimentícia lá. Eu fiquei só um dia lá e já paguei no outro dia e fui liberado. Falei, não, isso aí não tem nada a ver. Isso é prisão administrativa. Isso aí não tem nada a ver. Aí o delegado volta lá e falou assim, como é que é a história mesmo aí, ô pastor? Você já teve preso cumprindo pena?
Aí o rapaz mesmo já falou, não foi nada disso não, é pensão alimentícia, aquele negócio lá, e faz tempo, ele nem era de igreja nem nada, faz muitos anos. Ele falou, o delegado falou, não, isso aí não tem nada a ver mesmo não, vamos continuar aqui. E continuou com outras perguntas e tal. Aí falou, você pode sair, chama lá o seu amigo, o outro pastor lá. Aí no que eu chamei o outro pastor, falei, vem cá, meu irmão, vem cá. Ele vai perguntar isso, vai perguntar isso, vai perguntar isso, vai perguntar isso. E você responde isso, assim, viu? Responde o que eu respondi lá, porque é as mesmas perguntas que ele vai fazer para você. Ele vai fazer um trocadilho lá das perguntas, mas as perguntas são a mesma. Esperto esse pastor José Aparecido, hein? Esperto, a gente vai vivendo e vai aprendendo. Aí foi ele lá, deu as mesmas perguntas, deu as mesmas respostas, tal, e assim, para a irmã Carlina também, falei a mesma coisa, deu as mesmas perguntas. Aí depois vai fazer aquela cariação, põe os três juntos lá. O delegado olhou assim, viu lá os negócios lá, batidos lá, falou assim, rapaz, pelo menos mentirosos eles não são. O que eu perguntei para um respondeu, o outro respondeu também certinho, respondeu a mesma coisa, todos eles responderam a mesma coisa. Não é? Aí queriam prender a irmãzinha. Eu falei, para lá, alto lá. Eu fui mais do que um advogado para ela. Deus me usou ali. Falei, alto lá, ela tem 5 filhos. Como é que é isso? Como é que vai prender ela? Ela será detida e enviada lá para Cabralha Paulista. Presídio feminino. Falei, não, como pode? Ela tem 5 filhos. Ela é mulher de família, mulher de Deus. Como é que pode? E não sei o quê. Aí consideraram, falou, tá bom. Vamos considerar então o seguinte. Então a senhora vai pagar uma fiança de tanto. Deram uma cacetada lá e ela tinha dinheiro para pagar. E pagou. Meus irmãos, depois viemos todos embora. Graças a Deus. Todos liberados. Mas passou tempo, hein? Passou tempo. Então, vocês ficaram presos lá? Eu falei, acho que sim, porque eu fui tentar sair lá para comprar um doce. A hora que eu vou passando lá, tinha um policial lá no portão. Você vai. Falei, eu vou comprar um negocinho aí para me comer, eu tô com fome. Não, você não pode sair daí não, rapaz. O delegado já te ouviu? Não, ainda não. Então fica lá até ele te ouvir. Só quando ele liberar. Falei, eu tô preso? Falou, não tá preso, você tá de grade. Falei, não, mas como é que é? Não, fica lá. Você vê, irmão? Tá pensando o quê? Que é só Pedro que foi preso? Que só Paulo foi preso? E por causa do que é isso? Por causa de se aparecer? Por causa do evangelho. Oh, glória a Deus, não somos melhores do que ninguém, mas estamos pregando o evangelho da forma como o Senhor nos dá a condição de pregar. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem tanta coisa maravilhosa, meus irmãos, que era necessário falar com vocês. Pastor, vem aqui na nossa igreja aqui. Mas eu vou ir aí sem ser convidado, sem nada. Como é que eu vou aí? Não. Então vocês vão me ouvindo por aí na oportunidade que vocês têm. Então quando vocês for acessar o YouTube, então vocês acessam assim, ó. Regina Marilda, é a minha esposa, 43 anos de casado, glória a Jesus. Amém? Regina Marilda, vocês acessam assim, para pesquisar. Aí vai aparecer lá o pastor pregador Iosef José, que é o Zé Cido, o pregador Zé Cido. Amém? Que sou eu, que vos fala. Vai estar eu lá. Ô pastor, e chapéu, boi, esse negócio todo, pra que é isso aí? É a tendência lá do Vardemiro Santiago? Claro que não. Nunca nem fui na igreja desse varão aí. Se tiver errado, vai prestar conta com Deus, hein? Olha, você toma cuidado que aquele homem é boca dura, hein? Boca dura do quê? Se ele é boca dura, ele não é de Deus. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é boca dura. Mas o senhor fala, é que a entonação de um protestante é assim mesmo. E a mãozinha, e é joelho, e pula, pastor. Não, pula também já é demais. E corre pra lá, e corre pra cá. Agora que esses microfones sem fio, eu também tenho aqui. É microfone sem fio, e não sei o quê, dá pra sair correndo até lá na porta e voltar aqui. Não faz isso, não. Vai lá pro púlpito, você recebeu a oportunidade, vai lá pro púlpito, prega de lá. É o altar. É um lugar sagrado. É o poder de Deus que está ali. Sabe? O poder de Deus está guardando aqueles que estão ali no púlpito. Na verdade, não deveriam ser aqueles. No máximo uns 2 ou 3 que fossem ajudar na ministração do culto. Mas tem lugares aí que você vai ver, tem 20 lá em cima, lá, para sair no Face, para sair na foto, sei lá, que quer sair. Para que isso? Nada disso.
Ali é o pregador e algum auxiliar ali, tal, um presbítero, mais alguém ali, outro pastor, tal, mas esse monte aí não dá, hein? Tá bom? Na verdade, deveria subir no púlpito só aquele que é consagrado, batizado com o Espírito Santo e que está com a palavra para poder entregar a mensagem de Deus para a vida daqueles que ainda não têm a palavra de Deus e se tem, não tem obedecido e se tem obedecido, obedeceu assim nas avessas porque não tem praticado. Precisa pregar para esses também, pastor? Precisa. Ô pastor, você já pregou para pastor? Já preguei para pastor. E não teve pastor que pregou para você também? Não teve muitos. Está escrito em Tessalonicenses 5. Não desprezeis as profecias. Não despreza. Não despreza, não. Não desfaça de quem está pregando, não. Porque entre todas essas palavras, pode ser que uma porção esteja tocando para você. Esteja tocando para você, então você toma posse. Profecia. Ô pastor, é verdade que pastor, pregador, evangelista, reverendo, apóstolo, bispo, são profetas? São sim. Só que tem alguns que vai pelo dinheiro, né? Para ganhar bastante dinheiro e enriquecer. Dá até profecia lá em nome de Deus, para se cumprir, né, onde é destinado a profecia, a troco de dinheiro. E tem muitos. São cães gulosos. Tem muitos. Terno, gravata, tudo bonitinho. Ou não precisa ser terno e gravata, mas tudo alinhadinho e vai ali. Mas são cães gulosos. Não vê a hora de pedir dinheiro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então vai levar lá em Israel. E nem lá em Israel agora não dá para receber porque não tem mais templo lá. Não tem mais casa do tesouro lá. Bom? E esse negócio de dízimo aí é o quê? Esse negócio de dízimo aí não é em money, em grana, em dinheiro. É na questão de alimentação, né? Pô, mas se até os fariseus lá, o pessoal lá, saduceus, aquele povo lá, eles pagavam o dízimo até das hortaliças deles, das coisas mais simples, eles pagavam o dízimo, alimento. Para alimentar quem? Alimentar quem? Alimentar os levitas que estavam lá fazendo o trabalho de sacerdotes lá no templo. Lá. E quem são esses levitas? São os cantores? Para com esse negócio de chamar levita de cantor. Mas eu sou levita. Por que você é levita? Você é da tribo de Levi? Não, eu sou brasileiro. Então, você não é levita. E outra, levita, sabe o que fazia? Ficava limpando o chão lá, onde derramava sangue ali do sacrifício, e limpava o chão ali. Era um zelador ali também. E limpava, ajudava a limpar algum espaço ali do santuário, não lá dentro, no Altíssimo dos Altíssimos, lá no santuário. Que lá, quem entrasse lá, eu ouvi falar, hein, de um pregador aí, acho que foi até o James Swaggart que falou. Então, era assim, ó. Então, o sumo sacerdote vai entrar no lugar altíssimo dos santos, lá onde estava a arca, tal, e aquele negócio, e estava lá dentro da arca Maná, o cajado de Arão, e tinha mais algumas outras coisas lá, que foi guardado umas relíquias lá dentro. Lá. Diz que a presença de Deus estava ali. Então ele entrava ali diante da presença de Deus. Então o que fazia? Se ele não tivesse em ordem, se ele tivesse desconsagrado, desconcertado para entrar na presença de Deus, ele morria lá dentro. Então o que fazia? E depois para entrar lá, para pegar o corpo do sujeito que morreu, que não estava na presença de Deus e entrou lá assim, de qualquer jeito, e morreu. Eles eram precavidos. Já amarrava logo uma corda na cintura do sacerdote lá que ia entrar lá, do sumo, falava, agora entra. Aí ele entrasse. Se ele morresse lá dentro por não estar com a vida consagrada para estar naquele santíssimo do lugar. Morreu, caiu duro lá, cadê? Esperou 1 hora, 2 horas, cadê? Não sai mais. Não sai mais? Vamos puxar para fora. Aí eles arrastavam, o sujeito já estava amarrado mesmo, puxava a corda para fora e vinha arrastando o corpo. Não é? Nossa, pastor, tinha essas coisas, tinha assim. Ô pastor, o apóstolo, já que o senhor está falando de morte, o apóstolo Paulo, ele disse assim, quem me livrará do corpo desta morte? O que ele quis dizer com isso? Ele estava morrendo? Ele estava nas últimas? Estava morrendo? Não estava não. É que
existe uma localidade lá que cada um dava sentença de morte de um jeito, sabe? Era enforcamento, como que fala? Crucificado, e era esquartejado, e era serrado no meio, e era decapitado. Cada um tinha um lugar que era o seguinte: o sujeito matou alguém. Ele era um assassino, é um criminoso. Ele matou alguém e foi capturado. E agora? Agora ele vai pagar a sentença. O que vai fazer com ele? Traz o corpo do morto aí. Vamos pôr num lugar bem separado lá distante, porque vai começar a feder logo. Pôr um lugar bem distante. Vamos amarrar o corpo dele no corpo do defunto. Amarrava o corpo dele bem amarrado no corpo do defunto, o